Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos embarcar juntos numa jornada espiritual, sabe? Pra gente descobrir como estudar a Bíblia de uma forma que vai além, não só como um livro, mas como um verdadeiro caminho de fé iluminado pelo próprio Deus. E olha, o nosso ponto de partida é essa imagem tão poderosa do Salmo 119, né? Pensa bem, a palavra de Deus não é tipo um holofote gigante mostrando todo o futuro de uma vez. Não, ela é mais como uma lâmpada, sabe? Aquela que ilumina o nosso próximo passo, nos dando segurança para seguir na jornada da vida. É um passo de cada vez. Então, para guiar a gente, nosso bate-papo de hoje vai ter 4 partes. Vamos falar sobre a luz para o caminho, depois, como focar a luz no texto, em seguida, sobre caminhar pela luz e, por fim, sobre a jornada contínua. Bom, vamos começar então. A primeira coisa é entender o estudo da Bíblia como uma caminhada. Uma caminhada bem tranquila, intencional com Deus. Isso, claro, pede que a gente vá de coração aberto, né, dando um passo de fé e deixando o Espírito Santo nos guiar em cada pedacinho do caminho. Porque, no fundo, o nosso grande objetivo é esse, ouvir a voz de Deus. E a gente faz isso lendo a palavra dele com o coração aberto. Quando a gente se aproxima, assim, das Escrituras, a gente percebe o quanto elas são, profundamente significativas, lindas, inspiradas, envolventes e cheias de moral. É como se fosse um convite, sabe, para ouvir Deus falando bem pertinho da gente. Certo? Agora vamos para a parte prática. Vamos focar a nossa lâmpada, a nossa luz, nos 3 primeiros princípios. São eles que nos ensinam a prestar muita atenção no texto em si, sabe? Nos detalhes. São eles: ver o texto como relevante, como belo e como escritural. Esses 3 pontos vão guiar nosso olhar. Vamos lá. O primeiro princípio. O texto como algo relevante. Pensa no salmista. Ele meditava na palavra o dia inteiro. Mas por quê? Não era uma obrigação, um peso. Era porque ali estava a fonte de amor e de alegria dele. Para ele, a Escritura era relevante para tudo, para cada momento da vida. E como a gente acha essa relevância? Através do que a gente chama de leitura atenta. O que é isso? É basicamente ler com muito cuidado, palavra por palavra, lendo de novo e de novo se precisar. A gente parte do princípio de que sempre vai ter uma riqueza nova para ser descoberta ali no texto sagrado. Agora, o segundo princípio, o texto como belo. E olha que interessante, às vezes, antes mesmo da gente entender todo o significado de uma passagem, a gente já pode admirar a beleza dela, a forma como ela foi escrita, o jeito que as palavras são arrumadas já prepara o nosso coração para receber a mensagem, sabe? O Salmo 119, por exemplo, é perfeito para ilustrar isso. Isso significa que cada partezinha dele começa com uma letra do alfabeto hebraico, em ordem. São 22 estrofes, uma para cada letra. A própria estrutura do poema já nos mostra a perfeição e como a palavra de Deus é completa, de A a Z. Dá uma olhada nesse exemplo da estrofe Num. O autor usa um termo diferente para a lei de Deus em cada versículo. Tua palavra, teus juízos, tua lei. É brilhante. Ele faz isso para mostrar as várias facetas, os múltiplos aspectos da palavra e como ela é perfeita em cada um deles. Chegamos ao terceiro princípio e esse aqui, gente, é crucial. O texto como escritural. O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhuma passagem da Bíblia está solta, sozinha. Para a gente entender direitinho, a gente precisa sempre olhar o contexto. E a gente pode pensar em 2 tipos de contexto. Primeiro, o contexto intratextual. Pensa nos versículos que estão ali do lado, os vizinhos imediatos da passagem que a gente está lendo. E depois tem o contexto intertextual, que é mais amplo. Ele conecta aquela passagem com a Bíblia inteira. No final das contas, é isso. A própria Bíblia se interpreta. Uma passagem ilumina a outra. Ok, já focamos a luz no texto. Agora, na segunda parte, vamos ver como a gente começa a caminhar por essa luz. Ou seja, como essa luz nos chama para uma resposta, uma atitude pessoal e fiel. E aqui vem os 3 últimos princípios. São eles que mostram como a gente internaliza e, o mais importante, como a gente vive a palavra de Deus. São eles: inspirado, envolvente e moral. Quarto princípio, então, o texto como inspirado. A gente acredita que a Escritura é soprada por Deus, né? Isso significa que a nossa leitura não pode ser só acadêmica, intelectual. Ela precisa ser espiritual. Afinal, não é um livro qualquer. É a palavra viva de Deus. Isso levanta uma pergunta muito importante, né? Tá, mas como a gente coopera com o Espírito Santo? A resposta passa por algumas práticas essenciais. Primeiro, chegar no texto sempre com um espírito de oração. Segundo, fazer um autoexame constante, sabe, para tirar da frente nossos próprios preconceitos.
E terceiro, estudar em comunidade, com irmãos e irmãs na fé, com a humildade de aprender uns com os outros. Quinto princípio, o texto como envolvente. Isso significa que a palavra de Deus não foi feita para ficar só na nossa cabeça, no campo das ideias. Ela tem que descer para o coração e ser aplicada na nossa vida, na prática. Ela precisa iluminar nosso trabalho, nossos relacionamentos, enfim, todas as nossas decisões. E viver a palavra é isso, é se comprometer a guardar os mandamentos. É orar pedindo ajuda para entender e receber os ensinos. É deixar a obediência fluir de um coração grato, e não só por obrigação. É, no fim das contas, conectar nossa vida inteira, cada pedacinho dela, com a eternidade através da palavra. E chegamos ao último princípio, o texto como moral. Estudar a Bíblia nem sempre é fácil. Às vezes as verdades que a gente encontra são explosivas. Elas nos confrontam, exigem que a gente abandone erros que a gente até gosta ou ídolos que a gente construiu. E isso, claro, exige coragem e muita entrega. E por causa disso, fica aqui um alerta muito sério. A história já nos mostrou, infelizmente, que a Bíblia pode ser mal usada para ferir, para oprimir. Por isso, a nossa responsabilidade é enorme. A gente precisa manejar a palavra sempre com humildade, com sabedoria, com muito amor e com uma consciência ética, para garantir que ela seja sempre o que ela é, uma fonte de vida. E assim a gente vai concluindo nossa reflexão. É importante lembrar que esses 6 princípios não são uma listinha de tarefas para a gente ticar e pronto, acabou, não. Eles são uma prática para a vida toda, uma jornada que nunca termina de sempre caminhar na luz da palavra de Deus. Então, só para a gente recapitular nossa jornada. Ler com amor, buscando a relevância. Apreciar a beleza literária, entender o contexto, orar pedindo orientação espiritual, aplicar tudo isso na nossa vida e, por fim, manejar a palavra com humildade e amor. E agora, a reflexão final é essa para a gente levar para o nosso dia. De que forma específica a palavra de Deus pode ser essa lâmpada para os nossos pés, iluminando o nosso próximo passo, hoje. Se essa reflexão abençoou a sua vida, curta e compartilhe essa mensagem. Assim, mais pessoas podem ser encorajadas nessa jornada tão linda de estudar a Bíblia.